Boa noite para vocês. Pensei assim um monte de coisa engraçada para falar para vocês, para a gente começar aqui assim descontraído. Gente, não pensei em nada, então não tem nada engraçado para falar para começar. A única coisa que eu tenho a dizer assim, que estou realmente assim muito feliz de poder estar aqui. Queria dizer que durante muitos anos, quando a gente começou o trabalho lá da Oceânica, ainda no Engenho do Mato, ali naquela sede antiga, eu e Fátima não entendíamos por que na nossa igreja ali, nossa igrejinha, no Engenho do Mato, não tinha um grupo de jovens um tanto maior. A gente imaginava, sei lá, um grupo de jovens assim, com uns 30 jovens, 40, 50. E a igreja metodista vivia abarrotada de jovens, a igreja batista vivia abarrotada de jovens, e a nossa ali, gente, sempre assim, muito pouquinho, muito pouquinho. Então hoje, confesso para vocês que ver um retiro de jovens, com essa quantidade de jovens aqui, e sabendo que a imensa maioria é jovem, comprometido, cuja vida tem sido transformada. Gente, poxa, isso dá uma alegria para o nosso coração que vocês não conseguem nem imaginar. E a gente vendo assim, eu não sei se vocês viram, a gente chegou a postar no Face, né? A gente está se reunindo para programar os próximos 10 anos da igreja, como a igreja vai ser daqui a 10 anos, como ela estará e tal. E a gente vê o retiro aqui, né, que foi totalmente administrado e coordenado por jovem mesmo, né? André, equipe ali, né? A gente vê, né? Isso aí. A gente vê o pessoal do Ministério de Serviço servindo aqui, pô, não deixando a desejar nada para os outros irmãos. A gente vendo as pessoas, jovens, liderando as células, supervisionando as células, aconselhando, orando também, da mesma maneira. Gente totalmente comprometida com Jesus. E até agora, Deus começou a levantar, Deus já vinha levantando, mas agora de uma maneira mais definida, até assim, pregadores jovens, né? Então, esses pregadores jovens, gente, tem falado muito ao meu coração. Eu amo ouvi-los falar. Não que eu não goste de ouvir o Jonas, por exemplo, né? Ou o Marcão, ou o Franklin, mas assim, é aquela coisa que toda vez que você vai ouvir um pregador jovem, você vê esses irmãos falando sem alguns vícios que nós mais velhos trazemos, usando uma maneira bem mais moderna de se comunicar. Isso tudo faz um bem enorme ao nosso coração. Inclusive, quero falar uma coisa para vocês. Nós não combinamos o que cada um falaria aqui. Às vésperas da nossa vinda, quando eu estava preparando o meu estudo, mandei um WhatsAppzinho lá para o pessoal, perguntando para cada um o texto que falaria, mas assim, não sabia exatamente o que cada um abordaria, e nós viemos para cá sem que, de fato, um soubesse o que o outro pegaria, e ficou por conta de Deus, ficou por conta do Espírito, fazer o link de tudo, fazer com que tudo dê certo, e no final a gente chegue a uma conclusão única aqui, né? E aí, assim, para mim é enorme alegria, mas enorme alegria e profunda gratidão a Deus. O texto que me veio ao coração foi aquele texto em que Jacó passa aquele val de Jaboque, aquela passagem do ribeiro chamado Jaboque. Então, quer dizer, aquela parte da história de Jacó mais para o fim da vida dele. E eu fiquei extremamente feliz pelo Fabrício ontem ter começado a história e me poupar muito tempo hoje. Só que eu acho que eu estou falando tanto que todo esse tempo já vai ser perdido só nessas explicações aqui. Mas aí fiquei assim super feliz de ver, né, a mensagem que Deus colocou
no coração do Fabrício, como ele, poxa, passou para a gente assim, pô, de uma maneira tão dinâmica, tão ungida, tão abençoada, fez tão bem para o meu coração, a maneira como ele falou, o que ele falou e tal, né? Eu até, assim, tomei o cuidado de falar para o meu querido irmão ali, né? Fabrício, olha só, eu vou falar sobre uma outra parte da vida de Jacó para nem passar pela sua cabeça que eu estou refazendo seu sermão. Pelo amor de Deus. Gente, a última vez que isso aconteceu, deu um problema na igreja terrível. Então, olha só, eu vou só continuar e, pelo contrário, fiquei feliz demais com toda a apresentação que o Fabrício fez e já deixou a situação pronta para a gente aqui em frente. Então, olha só, eu vou começar fazendo só um pequeno resumo de algumas coisas que o Fabrício comentou ontem, para a gente conseguir alinhavar aqui um pensamento, para depois entrar no assunto que Deus colocou no meu coração, propriamente dito, de hoje, e aí então a gente vai em frente. Se tiver alguma coisa então parecida na nossa história, gente, se atribua única e exclusivamente à direção do Espírito Santo a respeito desse assunto. Tá bom, gente? Vamos fazer uma oração então? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, versículo 22. Eu não vou ler agora, mas queria pedir que você ficasse com esse texto aí engatilhado. Se você vai ler no seu, enfim, por meios eletrônicos, já deixa marcado Gênesis 22, a gente vai ler a partir do Gênesis 32, capítulo 32, e a gente vai ler a partir do versículo 22, tá bom? Só marca aí, a gente vai orar e daqui a pouco eu vou pedir para a gente ler junto esse texto. Então, vamos fazer uma oração? Meu Senhor querido, muito obrigado pela maneira como o Senhor tem falado com a gente, desde o primeiro dia. O Senhor tem falado através das palavras pregadas, através dos louvores, nas células, nas brincadeiras, através da comunhão. Senhor, é tão bom a gente viver na Tua presença. O Senhor fala com a gente das maneiras mais diversas, mais criativas, e é bom demais, Senhor, a gente passar esses dias juntos na Tua presença. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo mais para esses dias do que simplesmente um retiro comum como qualquer outro. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo diferente. E o Senhor, certamente, tem um desafio especial para os nossos corações nesses dias aqui. Então, fala com a gente mais uma vez. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Dá uma catucada na pessoa que está ao seu lado e fala assim: acorda, fica atento agora. Acorda aí. Gente querida, vamos lá. Só recordando rapidamente algumas coisas que Fabrício trouxe para a gente ontem. Vamos lá, vamos nos concentrar na história de Jacó. Jacó é filho do casamento de Isaac com Rebeca. Gente, atenção aqui, todo mundo ligado aqui, olhando aqui para mim. Isaac casa com Rebeca e eles têm 2 filhos gêmeos. Ah, Jesus, daqui a pouco eu vou contar a minha experiência. Esaú e Jacó. E, gente, olha só, se você pensa que a sua família é problemática, você pensa que a sua família é difícil, é porque você não tinha conhecido ainda a família de Jacó. Veja só, gente, a Bíblia fala o seguinte, isso aqui não é uma maneira da gente se expressar para enfatizar uma ideia, não. A Bíblia afirma o seguinte: desde o ventre, Jacó e Esaú se degladiavam.
desde o ventre eles se estapeavam. Eu não sei como é que é isso, mas eu sei que Rebeca percebeu uma coisa diferente acontecendo na sua barriga. Os dois lá se atracando na barriga de Rebeca, e a Bíblia fala isso, não estou inventando, depois você pode dar uma olhada na história de Jacó. Então o texto diz assim, que ela ficou tão preocupada com toda aquela movimentação esquisita na sua barriga, que ela orou ao Senhor perguntando, o que está acontecendo na minha barriga? E o Senhor respondeu, e o Senhor falou, no seu ventre existem duas nações, e já desde as suas entranhas, esses dois povos estão se separando, vão se separar. Então, é uma coisa real que acontece. Tem dois povos no ventre de Rebeca, os dois brigando lá dentro, e era uma realidade. Deus fala, olha, esses dois homens, cada um vai ser pai de uma grande nação. Mas essas nações vão ser inimigas. Essas nações vão brigar a vida toda, durante toda a sua existência. E aí, gente, aconteceu um troço muito curioso, um detalhe que a Bíblia traz. No momento que Esaú nasce, Esaú é o mais velho, primogênito, e o fato de ser primogênito trazia várias vantagens. Esaú nasce, e no momento que Esaú sai do ventre, a mão de Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú. Aí os pais olham para aquela situação e falam assim, pô, esse cara é traiçoeiro, esse cara é perigoso, esse cara é um suplantador. Qual o nome que nós vamos dar para ele? Jacó. Sabe qual é o significado do nome Jacó? Jacó significa aquele que age traiçoeiramente. Jacó significa suplantador, aquele que coage, aquele que humilha, aquele que domina, se impondo. Aí você imagina o seguinte, Jacó, durante quase toda a sua vida, foi chamado por esse nome. Ele foi rotulado dessa forma no seu nascimento. E a sua vida toda, ele foi chamado assim. Você consegue imaginar o que é isso? Hoje você chama Jacó para lá, Israel acolá, Isaac para cá, Rebeca para lá. Mas na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, todos esses nomes eram extremamente significativos. Quando alguma criança nascia e recebia um nome, havia uma razão para aquele nome ter sido dado. E no caso de Jacó, ele recebeu esse nome porque os seus pais olharam aquela situação dele grudado no calcanhar do seu irmão mais velho e disseram assim, esse cara age traiçoeiramente. Então nós vamos chamar ele assim o resto da vida. Aí você já imaginou? Ó, gente, vamos dividir aqui um time de futebol. Luiz para cá, Eduardo para lá. Traiçoeiro, você vai para lá. Era assim, porque ele carregou esse nome de Jacó durante quase toda a sua vida. E olha só, para complicar a situação, Isaac, o pai, amava Esaú, porque Esaú era um cara assim, como é que eu poderia dizer? Um homem másculo ao sentido antigo. Não era um homem moderno, entende? Ele era um cara assim no sentido antigo. Ele era peludo, caçador, gostava de assistir filme de guerra. Então, o Isaac tinha uma preferência por Esaú. Jacó não. Jacó era um metrosexual, entendeu? E aí, assim, quem que gostava de Jacó? A sua mãe. Aí era nítido isso. O Fabrício explicou isso bem ontem. Era nítido que o pai tinha preferência por um filho, a mãe tinha preferência por outros. Como a gente falou, o filho mais velho tinha vários privilégios. Para vocês terem uma noção, o filho mais velho recebia a herança dobrada. Então, assim, no momento que Isaac morresse, a herança seria dividida em 3. E o mais velho receberia 2 partes, e o outro apenas uma parte. Isso é só um aspecto
dos direitos que o filho mais velho tinha. Ele era especialmente consagrado ao Senhor, etc, etc, etc. Ontem Fabrício falou do ensopado de lentilhas. De repente, Esaú foi fazer uma caça, voltou faminto, nem estava raciocinando direito, esse negócio, privilégio, ser consagrado a Deus, herança dobrada lá no futuro. Estou morrendo de fome, eu quero um ensopado de lentilha. Jacó falou, tá bom, eu te dou um ensopado de lentilha, mas você vai me dar o seu direito de primogenitura. Esaú, na hora, fechado, trocado, toma o meu direito de primogenitura e me dá esse prato de sopa aí. Quando Isaac estava vivendo seus últimos dias, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Quando Isaac, o pai, estava vivendo seus últimos dias, Rebeca ouviu Esaú dizendo que iria caçar alguma coisa para trazer e fazer aquela caça para o seu pai então lhe dar a bênção final de filho mais velho. Seu pai não sabia de nada que tinha acontecido até agora. Então, gente, Esaú saiu para caçar. O que Rebequinha fez? Pegou o seu filhinho, frágilzinho, com que ela se preocupava tanto, e aí ajudou Jacó a enganar Isaac, seu próprio pai, para que ele recebesse a bênção de Esaú. Então, nesse momento, Isaac é enganado, Esaú fica enfurecido com Jacó e jura ele de morte, e Jacó foge para bem longe. E aí, nesse momento em que ele está fugindo para uma terra distante, ele deita numa pedra e tem um sonho, e esse foi o assunto que Fabrício falou para a gente ontem. Qual o sonho que Jacó tem? O sonho ele vê a escada, Deus se manifesta a ele, e Deus lhe diz o seguinte: Jacó, eu vou te dar toda essa terra, vou fazer de você uma grande nação, e em você todos os povos da terra serão abençoados. Agora, gente, isso tudo foi uma síntese do que Fabrício falou ontem. Agora eu vou pegar um assunto novo daqui para frente. Ele vai para a terra de Harã, ali ele se apaixona por Raquel, mas ele trabalha 7 anos, mas o pai de Raquel engana, dá Lia no lugar. Ele trabalha mais 7 anos por Raquel, então ele trabalhou 14 anos para o pai de Raquel, para que ele tivesse direito a casar com aquela mulher. E aí o tempo passa, segundo as contas do pastor Jonas, ele ficou pelo menos 20 anos ali naquele lugar, trabalha de sol a sol, todos os dias da semana, 365 dias por ano, 20 anos trabalhando, Deus o abençoa, seus rebanhos se multiplicam. Então agora, você vê, se passaram pelo menos 20 anos do sonho que ele tinha tido, que Deus tinha lhe dado. E qual a situação de Jacó 20 anos depois? A situação ele estava casado, ele já tinha uma família enorme, já tinham nascido 12 filhos, na verdade, 11 filhos e uma menina, Benjamim, o último, vai nascer mais tarde. Já tinha uma família, estava bem casado, tinha 2 mulheres, 2 concubinas, estava financeiramente estabilizado. Mas qual a situação do seu coração? Gente, está faltando algo. Está faltando algo. Não estou satisfeito com tudo isso que eu tenho até aqui. O que está faltando para Jacó? O que está faltando para Jacó? A realização do sonho. Ele agora tinha dinheiro, ele tinha família, ele era muito conhecido na região, um cara popular. Todos sabiam que ele era especialmente abençoado por Deus. Todos queriam fazer sociedade com ele. Mas no seu coração faltava algo. E o sonho? E a promessa? Quando se cumprirá? O tempo está passando. Nenhuma possibilidade no horizonte. O que está acontecendo? Foi então, gente, que Jacó se lembrou do seu passado. Lá na frente, dezenas de anos depois, em que a vida de Jacó já estava estabilizada,
em que ele já não dependia mais financeiramente ou de qualquer outra forma dos seus pais, de amigos, de qualquer pessoa. Ele agora é totalmente independente, mas tem um peso no seu coração. Tem uma coisa que não deixa Jacó ser completamente feliz, ser plenamente realizado. Falta algo. Ele começa a avaliar a sua vida e ele considera o seguinte: ele lembra do seu passado. Gente, eu enganei meu pai, eu traí meu irmão, tem gente que eu feri e que ficou esquecida em algum lugar lá do passado. Se eu não resolver isso, eu nunca vou me sentir plenamente satisfeito. Então, Jacó começa a ter consciência de que ele precisa voltar. Se Jacó não voltar para se acertar, o sonho nunca se cumprirá. Mas depois que Deus nos dá um sonho, gente, olha só, eu não sei se você já teve um sonho de Deus, mas quando Deus nos dá um sonho, eu me lembro de ter tido alguns sonhos logo depois da minha conversão. Isso se deu 40 anos atrás. O sonho se deu 40 anos atrás. Que foi mais ou menos o tempo que eu tenho de convertido. Gente, eu me lembro dos sonhos que Deus me deu com riqueza de detalhes até os dias de hoje. Sou capaz de contar sonho por sonho com detalhes, porque aquele não foi um sonho comum, foi um sonho que Deus deu. Vê o que acontece? Então a situação de Jacó agora é essa: financeiramente estável, independente, com família, muitos filhos. É o tipo do cara que se olha assim e fala: pô, esse cara é bem sucedido. É um Joesley Batista sem os trambiques do Joesley Batista. Pô, o cara tem tudo que você possa imaginar para ser feliz, plenamente realizado, considerado um homem de sucesso. Tudo. Mas no seu coração, ele sabe que falta algo. Lá no passado, ficou alguma coisa que não está acertada, não está ajustada. Eu preciso voltar. E agora eu queria ler com vocês essa passagem de Gênesis 32. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 32, a partir do versículo 22. Gente, fica atento. Se você está sem Bíblia, olha na Bíblia da pessoa do seu lado. Olha só. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Eu vou continuar lendo, só dando uma explicação. Que momento isso aqui se dá da história? Quando depois de ter estado 20 anos em Harã, trabalhando para Labão, constituindo sua família e crescendo financeiramente, com inúmeros rebanhos, empregados, etc., etc., que ele descobre que ele precisa voltar. Então ele larga Labão, vem com toda a sua família e todos os seus bens de volta ao encontro do seu irmão. Ele não sabe como o irmão vai receber, mas ele sabe que precisa se confrontar, rever o irmão, precisa se acertar com o irmão, aquela coisa terrível que ficou aberta no passado. Então ele está nesse caminho de volta. Jaboque era um riacho. Algumas passagens, algumas versões falam de Val de Jaboque. Na verdade é o seguinte: era um riacho que em alguns lugares dava para passar tranquilamente caminhando, em outros lugares era mais profundo.
esse lugar de passagem do Jaboque era um lugar onde as pessoas conseguiam ultrapassar o ribeiro sem muita dificuldade. Então se dá o texto que nós estamos lendo. Me perdoe que eu vou repetir aqui então essa leitura. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gente, todos os estudiosos concordam que esse homem a que ele se refere aqui, mas mais adiante a gente vai ler o versículo que diz: Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Todos concordam que é uma manifestação de Jesus Cristo. Então ele tem essa luta com Jesus. Como nós cremos numa trindade, não há problema algum de nós falarmos que ele esteve sozinho e lutou com Deus. Veja só, na versão que nós usamos, o título dessa passagem é Jacó luta com Deus. Jacó luta com Deus. Gente, como é uma luta com Deus? Como se luta com Deus? Olha só, a primeira coisa que a gente vê é que Jacó ficou sozinho. Quando nós entramos numa luta com Deus, nós entramos numa luta pessoal, numa luta íntima. É um acerto individual de cada um. Por essa luta, nós temos que passar sozinhos. Nessa luta com Deus, nós não contamos com a ajuda do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso amigo cristão. Quando nós passamos por essa luta, nós precisamos ficar sozinhos com Deus. Então, nesse momento em que estamos sozinhos diante de Deus, para essa luta, como ela se dá? Irmãos, a gente vê pelo que aconteceu no coração de Jacó. Ele começou a rever a sua vida. A quem nós magoamos? A quem nós defraudamos? A quem prejudicamos? A quem entristecemos? E também olhamos o nosso próprio coração, coisa do tipo: que tristeza ainda assola o meu coração e a minha alma. Que mágoas ainda me incomodam. Que correntes eu ainda arrasto. No momento em que entramos nessa luta com Deus, eu sei que isso que eu vou falar agora é muito subjetivo, mas assim, que Deus nos dê graça para a gente entender o que é isso. No momento em que nós entramos nessa luta com Deus, nós enfrentamos o nosso pior inimigo, nós mesmos. Por quê? Porque nós temos que abrir alguns espaços escuros, escondidos da nossa alma, que ainda machucam, ainda magoam, ainda envergonham. E não adianta, quando nós estamos diante de Deus, nós querermos disfarçar, nós querermos enfeitar, nós querermos contar a história de uma maneira um pouco diferente. Não tem como. Ele conhece o mais profundo do nosso coração, até coisas que a gente não conhece sobre nós mesmos, o Senhor conhece. Então, essa luta de Jacó com Deus não foi uma luta como uma luta de boxe, Muay Thai, MMA, em que o lutador faz de tudo para subjugar o adversário. Quando o cara entra para lutar boxe, ou Muay Thai, que é boxe com chute, ou MMA, o lutador entra para subjugar o adversário. Ele vai fazer de tudo para forçar
forçar o adversário para que o adversário se renda. Mas quando a gente fala de luta com Deus, isso não faz sentido, percebe? Pô, está lutando com Deus, Deus fala, pronto, desapareceu, desintegrou, não existe mais, ninguém lembra quem é, acabou, varrido da existência do cosmos. Então não é esse tipo de luta com Deus. Quando nós entramos numa luta com Deus, só há uma maneira de nós vencermos. Sabe qual é? É a nossa rendição total. A única maneira de nós entrarmos numa luta com Deus e nós podermos falar, lutei com Deus e venci, é quando nós nos rendemos totalmente, completamente. Abrimos todos os espaços do nosso coração, abrimos todas as áreas da nossa alma e dizemos, Senhor, isso está sujo, isso está feio, aquilo ali está fedendo, mas Senhor, eu me rendo, eu desisto de tentar por mim mesmo, eu desisto de continuar insistindo, eu não conseguirei, não consegui até hoje, não vou conseguir mais. Então, Senhor, entra nessas áreas da minha vida, perdoa o meu pecado e me dá uma força especial, uma graça, uma unção especial para eu ter vitória nessas áreas da minha vida. Senhor, eu reconheço que sou pecador, que sou fraco e por mim mesmo jamais conseguirei. Então, Senhor, eis aqui o teu servo. Eu me rendo a Ti. E quando nós nos rendemos completamente, aí sim você pode falar. Eu entrei numa luta com Deus e prevaleci. Por quê? Porque eu me rendi completa e totalmente. Aí, gente, olha o que vai acontecer no versículo 27. Ó, abre aí sua Bíblia. Versículo 27. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Traiçoeiro, respondeu ele, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Gente, falei há pouco que na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, o nome tem enorme significado. Quando nascia uma criança, havia algum motivo pelo qual aquela criança receberia aquele nome. O nome estaria atrelado ou ao caráter da pessoa, ou à missão que ela recebia, ou ao chamado especial que Deus dava a ela. Como, me perdoe, só uma lembrança, como no momento que Jacó nasceu, ele veio atracado ao calcanhar do seu irmão, então ele recebeu esse nome, Jacó, aquele que age traiçoeiramente, suplantador, aquele que coage, aquele que humilha, aquele que domina pela força, pela brutalidade. Gente, você vê que coisa? Jacó foi rotulado no instante em que saiu do ventre. E esse rótulo o acompanhou quase toda a sua vida, pelo menos até aquele dia. Agora, meus irmãos, olha só, sabe por que eu estou respirando fundo? Porque apesar de eu estar com 60 anos, eu quero abrir o meu coração com vocês e quero contar aqui a minha experiência pessoal e que Deus me dê graça para eu conseguir fazer isso. Olha só, ter irmão é muito legal mesmo. Eu tive 4 irmãos. Ter irmão é uma coisa muito legal, mas é uma fonte, é uma potencial fonte de crises e problemas enorme. Enorme. Ter irmão gêmeo pode ser uma das maiores angústias que a gente venha passar na vida. E aí eu vou lhe contar a minha experiência pessoal. Olha só, eu tenho irmão gêmeo, certo?
Eu fui uma criança e um adolescente que avaliando a minha vida, eu diria assim, foi uma infância, uma adolescência de gente normal. O meu irmão gêmeo era um nerd. Você consegue imaginar os conflitos que isso me causou? Então era assim, meu pai sabia o dia que vinha o boletim do colégio, né? Aí era assim, Paulo Henrique, eu detesto esse nome por isso. Nunca chamava assim, Paulo Henrique, olha um presente aqui para você. Não, Paulo Henrique, quer saber do boletim, da nota, Jesus. Então era assim, Paulo Henrique, como é que foi a prova? Aí eu chegava, pô pai, mandei bem demais, estava fácil, fui muito bem. Aí chamava meu irmão, Luiz Fernando, como é que foi a prova? Aí meu irmão, pô pai, estava muito difícil, eu fui muito mal na prova. Aí meu pai sabia o dia que vinha o boletim, aí, Paulo Henrique, cadê o boletim? Tinha 3 dias para levar o boletim de volta assinado na escola. Aí, pai, a professora não mandou hoje não. Meu irmão gêmeo da mesma sala. Aí, Luiz Fernando, cadê o boletim? Aí vem meu irmão. Tá aqui, papai. Tá aqui, papai, o boletim. Eu, Jesus, mata esse desgraçado. Ai, que droga. Aí, Paulo Henrique vai buscar seu boletim agora. O boletim aparecia. Mas era assim, a prova fácil para mim, tranquila, que eu me dei bem. Paulo Henrique, 5. Luiz Fernando, que achou a prova difícil, que foi mal, 9,5. Gente, essa tortura foram anos. E aí, assim, hoje eu consigo falar desse assunto. Mas isso, durante muitos anos, para mim, foi muito difícil. Sabe por quê? Seguido a esse fato, vinha assim uma extensa lista de adjetivos e qualificações. Então, assim, seu vagabundo, você nunca vai dar para nada, você é um cretino, você não vale nada, você não vale o prato que você come, o que você está fazendo nessa casa? Você só dá despesa, você é um problema para a gente. Luiz Fernando, você é o orgulho da família. Que alegria! Gente, eu cresci ouvindo isso. Eu aposto que uma grande maioria aqui já recebeu esse tipo de rótulo. Talvez você não tenha recebido todo esse completo como eu tive. Mas durante muitos anos, para ser preciso, até eu completar 20 anos, eu me achava de fato assim. Eu me olhava no espelho, o que eu pensava? Pô, o cara que eu assim, mais admiro, que eu mais gostaria que me desse algum valor. Ele diz que eu nunca vou dar para nada, que eu sou um vagabundo, que eu não valho nada. Eu comecei a acreditar que, de fato, eu era assim. Eu aposto que a imensa maioria daqui já passou, ou talvez até esteja passando por situações parecidas com essa. Gente, só para vocês terem uma ideia de como a situação é difícil e complicada, né? Hoje meu pai está com 92 anos, meu pai é judeu. Esse meu irmão, o Luiz Fernando, ele é diretor da Chevron em Houston, nos Estados Unidos. Ele tem 4, 5 casas lá nos Estados Unidos. Meu pai é judeu. Ele olha para mim, pastor de igreja, qual a visão que ele tem até hoje de nós dois? Fernandão é o orgulho da família. Paulo Henrique é o vagabundo que ele tinha certeza que nunca daria certo. Até hoje, ele pensa assim, ele tem certeza absoluta disso. Resta para mim a oração para que Deus, de alguma maneira, converta o coração do meu pai e lá no céu, na eternidade, a gente tenha condição de conversar. Porque hoje não tem condição de conversar, de eu conversar com meu pai, porque a visão que ele tem de mim é essa, até os dias de hoje. Gente,
Mas o que aconteceu? Deixa eu só contar mais um fato aqui inerente a isso. Quando a gente chegou como é que aquele primeiro período de escola hoje, como é que chama? Ensino fundamental, é isso? E o segundo período? Ensino médio. Então, olha só. Quando a gente chegou no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu fui reprovado. Aí esse meu irmão passou para o segundo ano e virou meu monitor. Meu monitor. Né? Imagina a humilhação. Aí, não sei se vocês conhecem um colégio que virou faculdade chamado Maria Tereza, ali em frente ao campus da UF, ali no Ingá, no Gragoatá, né? Aí o que meu pai pensava assim? Como que meu pai pensava? Pô, já que esse filho aí é um vagabundo e não vai dar para nada, pô, não vou ficar pagando uma escola boa para ele. Vou botar ele no Maria Tereza, que na época era assim, era o cesto de lixo de Niterói. Todos os alunos que não prestavam em todos os colégios, os pais tiravam e botavam naquele cesto de lixo lá. Era muito mais barato, era só manter as mensalidades em dia, que o aluno passava no final. Eu falei, não, deixa ele ficar lá, que ele vai passando e tal. A Bel, nessa época, que era o colégio que a gente estudava, já permitia assim, que você fosse com uma roupa mais social, mais tranquilo e tal. Gente, sabe qual era a roupa do Maria Tereza? Era um uniforme de sapato preto com meia preta, calça vermelha, camisa branca e um galão aqui em cima, porque estava na época do governo militar, então tinha que fazer uma coisa parecida. Um galão dourado aqui em cima. Você imagina? Indo para o colégio com aquele troço, voltando com aquilo dali. Aí o que aconteceu? Quem riu aí? Jonatas, anota o nome aí, por favor. Foi você que riu? Deixa eu beber aqui. Já botaram com açúcar, né? Obrigado. Aí, gente, olha o que aconteceu. Na época, eu não era convertido, né? Aí meu irmão passou para engenharia naval na UFRJ. E aí, o que eu pensei? Fiz plano para cá, plano para lá, estudei as escolas que tinham ali e tal, no futuro. Aí pensei assim, gente, eu vou estudar engenharia na UF, porque na UF é horário integral, são 4 anos. Aí, o que vai acontecer? Eu me formo junto com meu irmão, pego ele lá na frente. Aí meu irmão passou, né? Como é que é? Curso de engenharia naval na UFRJ. Eu fiz vestibular, gente, foi uma graça especial de Deus. Você vê a doutrina da predestinação, né? Deus já ama e cuida da gente, muito tempo antes da gente conhecer o Senhor e tal. Enfim, passei em engenharia mecânica da UF. Aí, quando eu chego em casa com o resultado vestibular assim, eu achando, né? Imagina, eu sou o máximo. Imagina, eu passei, cara, engenharia mecânica na Universidade Federal Fluminense, que era tudo que eu queria. Aí meu pai olhou assim e falou, você não passou no UFRJ? Que droga! Eu falei assim, pô, obrigado. Aí fiz meu curso, enfim. Mas aí é que vem o grande lance que eu quero comentar com vocês nesse momento. O lance é o seguinte, comecei meu curso da UF. Gente, era assim, era um cálculo que para mim aquilo era tudo, sabe? Hoje, grego, ainda dá para ler com dicionário do lado, hebraico também, mas aquele cálculo não tinha dicionário para ajudar. Gente, agora eu vou falar sério. Primeira prova veio, eu tirei meio. Segunda prova veio, eu tirei 1. Aí eu estudei pra caramba, veio a terceira prova, eu tirei 2,5. Aí naquela época tinha um biscoito de leite da São Luís, eu comprei um pacote, porque não tinha dinheiro para fazer lanche lá, comprei um pacote daquele, sentei na frente daquele instituto de matemática, olhando para aquilo e falei assim, Senhor,
Eu ainda não era convertido, mas eu falava assim alguma coisa, eu for superior e tal, não sei o quê. Como é que eu vou aguentar 4 anos disso? As 3 primeiras notas foram assim. Aí aconteceu o seguinte, outros 4 caras passaram pela mesma dificuldade e nós combinamos. Vamos fazer um grupo de cola. E fizemos um grupo de cola, assim, profissional. Profissional. A gente dividia toda a matéria. E era assim, cada um estudava 1/5, 20% da matéria, com o compromisso de saber aquilo, todas as fórmulas decoradas, todas as possibilidades. A questão que caísse na prova, aquele ali dava cola para os outros, assim aquele grupo foi. Aí, gente, a coisa começou a mudar. As notas melhoraram, aí eu comecei a passar naqueles períodos, aí falei, agora a coisa vai. E aí, sabe qual foi a crise seguinte? Quando eu terminei o 2º ano de engenharia, nesse ritmo, e me converti. Agora eu me converti. E é isso que eu queria comentar com vocês. Gente, olha o que aconteceu. Mais uma vez a questão da predestinação, né? Gente, eu entrei na igreja, fui pela primeira vez em muitos anos, abraçado com carinho. Pela primeira vez em muitos anos, eu fiquei com uma sensação forte no coração de que havia pessoas que não me conheciam, mas mesmo assim me amavam, e essas pessoas começaram a pregar o evangelho para mim, e aí eu ouvi essa mensagem, a seguinte: Henrique, antes que o mundo fosse criado, Deus te amou. Antes que o mundo fosse criado, Deus já te amou. Eu pensei assim, gente, então ele não me amou porque eu tinha caráter, porque eu era bonitão, porque eu fazia alguma coisa assim, assado, porque não era nada disso. Não tem explicação. Ele amou. Antes que o mundo fosse criado, ele te amou. Ali, naquele momento, eu me converti. Aí entra o versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Gente, vê o que acontece? De repente, assim, anos me sentindo totalmente desprezado pelo meu pai. Anos. Eu era o desprezado. Eu era o cara que não ia dar para nada. Eu era o cara que não valia a pena investir porque não valia nada. Aí, de repente, vem a mensagem: olha, Deus te ama. E Deus te ama tanto que você se torna, por Jesus, filho de Deus. Gente, você consegue imaginar o que se passou no meu coração? Passou foi o seguinte, olha só, olha, se eu sou filho de Deus, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém, porque agora eu sou completo apenas desse fato. Deus me ama e Ele habita em mim por alguma razão totalmente desconhecida. O Senhor me amou, me escolheu e me fez seu filho. Ora, se o meu pai, judeu, não me dá valor, o meu Pai celestial me amou tanto que enviou meu irmão mais velho, Jesus, para morrer no meu lugar na cruz, para que eu entrasse nessa família. E aí eu olho para a minha própria vida. Aí eu falo assim, gente, olha só, olha a família que Deus me deu. Uma mulher que ora e você tem a sensação de que Deus carrega ela no colo. Meus filhos, gente, olha, pô, sou pai do Pedro, sou pai do Felipe, sou pai da Ana Paula. Paulo, eu tenho um orgulho enorme de você, Paulo, você é linda demais.
Você é a filha mais linda do mundo. É porque ela tem complexo de Jacó. Ela acha que a gente só ama Felipe e Pedro. Entendeu? E ela fala isso pra gente. Vocês só gostam de Felipe e de Pedro. Vocês não gostam de mim, não. Gente, aí eu olho assim, sabe? Aí eu vejo a nossa família assim, cara, nosso filho Pedro casou com a Gabi se converteu, eles são totalmente comprometidos com o Evangelho. Felipe casou com Letícia, totalmente comprometidos com o Evangelho. Ana Paula, comprometida, está aqui também com a gente. Aí eu fico imaginando, cara, o que eu posso querer mais? Eu sou totalmente pleno. Aí Deus me deu uma família espiritual. Gente, olha quanta gente aqui que eu amo, com quem eu tenho o prazer de estar, porque eu poderia gastar toda a minha vida junto com essa família espiritual aqui. Sabe, se Deus aparecesse hoje e perguntasse assim, Henrique, o que você quer para você ser completo e pleno? Gente, eu vou responder para o Senhor, Senhor, o Senhor já me deu tudo. Hoje não me falta nada. Eu sou totalmente realizado e tenho essa convicção tenho essa convicção profunda. Hoje, esse meu senso de realização completo não vem nem desses aspectos que eu acho que são secundários e consequência do mais importante. E qual é o mais importante? Gente, o mais importante é que Deus me fez seu filho. Isso é que é diferente. Então, olha o que o texto que nós estamos lendo aqui diz. Seu nome, versículo 28. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Gente, o que quer dizer Jacó? Aquele que age traiçoeiramente, suplantador, aquele que coage, humilha, domina. O que quer dizer Israel? Você sabe o que quer dizer Israel? Israel quer dizer Deus prevalece. Deus prevalece. E você pode dar uma definição secundária que significa príncipe de Deus. Significa o quê? Que naquele momento que Jacó decide voltar para se encontrar com seu irmão e acertar aquele passado que ficou incomodando, impedindo que o sonho viesse a se realizar, ele passa pelo vale de Jaboque, pela passagem do Jaboque, e ali ele fica sozinho, luta com Deus, se rende completamente. E a partir daquele momento, Deus vira para ele e fala assim, olha, quando você nasceu, você foi rotulado de traiçoeiro, suplantador. Mas a partir de agora, você será chamado de aquele sobre quem Deus prevalece. A partir de agora, você será chamado de príncipe de Deus. Gente, então, como eu disse, talvez no seu caso, você não tenha sido chamado de vagabundo, de não vale nada, tal. Mas sabe, às vezes o pai e a mãe, e eu entendo o seguinte, muitas vezes o pai e a mãe não fazem isso por mal, mas existe assim um pai e uma mãe que são ideais, perfeitos, que não tem erro. Existem pais e mães que são reais, e os erros vão acontecer. Então, não quer dizer que eles não amem, mas quer dizer que talvez tenham errado em algum momento, né? E aí você cresceu ouvindo assim, sua mentirosa, ou seu não sei o quê, né? Ou talvez você tenha ouvido na escola, na esquina, você é um gay, não fala gay, fala um palavrão, você é um gay, fala para a garota, você é uma tarará.
E você consegue imaginar o que é isso, não é? Gente, olha só, estou aqui, em nome de Jesus, para dizer para vocês que nenhum desses rótulos é verdadeiro. Nenhum desses rótulos é verdadeiro. Essa maldição não precisa se cumprir na sua vida. Essa maldição não vai se cumprir na sua vida. Deus nos chamou aqui para nesses dias nós passarmos por essa passagem do nosso jaboque, para Ele tirar esse rótulo maldito, esse rótulo mentiroso, e passar a te chamar de príncipe e de princesa de Deus. Você não precisa mais carregar no seu coração esse punhal maldito. Mas a partir de agora, o Senhor vai nos curar, Ele vai nos libertar, Ele vai quebrar as correntes, tirar essas lembranças ruins, vai nos curar de toda a nossa mágoa, toda a nossa tristeza, tudo aquilo que nos impede de sermos efetivamente plenos. Gente, vejam, depois desse momento, você nunca mais será lembrado por ser Jacó, mas Deus nos dará a oportunidade de uma nova vida. Deus nos dará uma nova chance. Tudo será feito novo. Daqui para frente, Deus prevaleceu. Após essa luta e nossa rendição total, agora, gente, sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos dignos de sermos chamados príncipes e princesas de Deus. E aí, qual a consequência disso? Agora, a promessa já pode se cumprir, porque o nosso coração foi tratado, o coração de Jacó foi tratado. Lembra do sonho? Jacó, vou te dar toda essa terra, farei de você uma grande nação, em você todos os povos da terra serão abençoados. Sabe como termina essa história? Ele vai morrendo de medo de se encontrar com Eliseu, se encontrar com Esaú, ele encontra com Esaú, ele acha que Esaú já vem pronto para matá-lo, porque foi a promessa que ele fez tantos anos lá atrás, mas Esaú vem já com o coração quebrantado, porque o Espírito o visitou, e quando Esaú vê, corre na sua direção, eles se abraçam, choram, e aí, como que termina essa história? Esaú havia enriquecido, Jacó havia enriquecido, Esaú se dá conta do seguinte: olha, nessa terra não cabe os nossos rebanhos juntos, com os nossos empregados juntos. Então o que eu vou fazer? Esaú pensou: eu vou me retirar. Você fica com a terra e eu vou procurar um outro lugar. E Esaú saiu, sem que houvesse briga, sem que houvesse guerra, sem que houvesse matança. Esaú simplesmente saiu, porque o Espírito se moveu. E agora, com esse tratamento na alma e no coração de Jacó, Deus havia preparado Jacó para que o sonho finalmente pudesse se realizar, e ele ganhou finalmente a terra. É quanto tempo, Felipe? Papai pode, né? Papai pode. Obrigado. Então vamos continuar aqui. Gente, olha só. Já me encaminhando para o final, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Alguém aqui conhece a história da Disney, do Walt Disney? Gente, olha que história interessante. Por causa do curso de líderes lá da igreja, de vez em quando eu vou atrás de uma história assim, se eu gosto, eu pesquiso, anoto e guardo. Vou contar para vocês a história, síntese da história de Walt Disney. O que aconteceu com o Walt Disney? O Walt Disney sempre foi um cara criativo, mas ele teve uma educação muito rígida, muito difícil, e o seu pai não concordava que ele fosse estudar belas artes. Então ele precisou, ele morava numa fazenda, ajudava o pai no trabalho da fazenda e tal. Então foi assim, contra tudo e contra todos, que ele foi para a cidade e começou a estudar belas artes.
criou lá os primeiros personagens, conseguiu um contrato com um certo empresário, mas o empresário logo roubou os primeiros personagens que o Walt Disney tinha criado. E aí não se fala mais desses personagens. O Walt Disney agora então foi parar em Nova York, e Nova York tinha uma infestação de rato. Se você está numa cidade que tem uma infestação de rato, o que você pensa? Fala assim, pô, que desgraceira. Aí você reclama, murmura, fala mal, você olha para o bicho, você quer matar todos ao mesmo tempo. O que passou no coração de Walt Disney? Pô, vou criar um rato que seja assim, pô, um rato bacana, um rato maneiro, um rato legal, um rato para a gente se relacionar. E aí surgiu o Mickey Mouse, que foi o primeiro personagem de grande sucesso de Walt Disney. Depois desse vieram muitos outros. Então, gente, olha só. Depois disso, por Walt Disney, foi criado o maior império de criação, criatividade, imaginação que existe hoje no mundo, tá certo? Até ontem, conversando com alguns irmãos, eu descobri que existe uma rádio da Disney em São Paulo. Nem sabia que tinha rádio da Disney aqui no Brasil. Em São Paulo tem uma rádio da Disney. Aí me diga uma coisa. Qual é o slogan da Disneylândia? Where the dreams come true. Entenderam? Vou traduzir para vocês. Onde os sonhos se tornam realidade. Olha só. Então já dá para parar e pensar assim, gente, olha, o que é isso? Quer dizer, a Disney, ela não apenas é uma fábrica de sonhos, mas ela é um lugar onde esses sonhos podem se transformar em realidade. Aí olha o que aconteceu. Walt Disney, ele morreu em 1966. E a Disneylândia de Orlando, ela foi inaugurada em 71, 5 anos depois a Disney de Orlando foi inaugurada 5 anos depois da morte de Walt Disney. E aí, enfim, ficou tudo pronto, aquele parque maravilhoso, aquela coisa indescritível. E aí um dos diretores que conheceu Walt Disney no dia da inauguração chega para a esposa de Walt Disney e diz o seguinte, o apelido dela era Lili. Lili, que pena que o Walt Disney não está com a gente aqui hoje para ver isso tudo pronto. E aí a Lili virou para o diretor e falou assim, fulano, ele viu, bem antes de nós, ele viu. É o sonho. Antes que as paredes começassem a ser levantadas, o Walt Disney viu a Disney de Orlando. É o sonho. O Walt Disney começou a sonhar com todo esse império e todo um grupo de pessoas se uniram a ele e começaram a ter aquele sonho. Começaram a sonhar o sonho de Walt Disney. Gente, sabe por que eu pensei em falar isso aqui agora? Porque, como eu disse, eu creio que esse retiro, esse Go Camp, não é para ser apenas um retiro como alguns outros que nós já fizemos. Eu creio que hoje o Senhor está nos chamando para nós termos um sonho juntos, um sonho coletivo. Sabe onde a gente vê isso na Bíblia? O pastor Jonatas falou da saída do povo de Israel do Egito. Em 2 anos ele deu uma passada em Canaã. Josué e Caleb entraram, viram a terra, mas como a maioria não acreditou que entraria, todos morreram no deserto, apenas aqueles 2 entraram junto com uma nova geração que se levantou. Gente, sabe o que aconteceu ali? Depois daquele período de 2 anos, em que o povo de Israel peregrinava pelo deserto, os incrédulos foram morrendo, mas foi nascendo uma nova geração. E essa nova geração deu ouvidos a Josué e Caleb. E o que essa nova geração ouvia? Irmãos, eu imagino assim,
que Josué e Calebe pegavam seus filhinhos, depois seus sobrinhos, outros parentes jovens que iam nascendo, eles botavam no colo, falavam assim: filho, sabe o que papai viu? Papai entrou na terra prometida, papai entrou em Canaã, aquele lugar que Deus prometeu nos dar. Sabe o que a gente viu lá? Gente, olha, nós vimos um cacho de uva que era tão grande que precisava de 2 homens para carregar aquele cacho. Está escrito isso na Bíblia, tá, gente? Então precisava de 2 homens para carregar um único cacho de uva. Aquele lugar é maravilhoso. Deus vai dar para a gente vai entrar, vai conquistar, vamos construir nossas casas ali, vamos ter nossas famílias, nossos filhos crescerão lá, seus filhos crescerão lá. Vai ser um lugar onde nós seremos muito felizes, porque Deus estará com a gente, será um lugar bom demais. Sabe o que acontece? Enquanto aquele povo peregrinava pelo deserto, ele começou a sonhar junto com a terra. Ele começou a desejar entrar naquela terra juntos. É um sonho coletivo. Sabe o que eu pensei, gente? Eu acho que Deus quer que a gente comece a sonhar com uma geração que venha a fazer diferença. Eu acho que Deus quer que a gente comece a sonhar com uma geração efetivamente apaixonada por Jesus, uma geração consciente da sua missão de resgatar pessoas das trevas, gente que vai ter sua vida transformada, que vai ser liberta do medo da morte, liberta da escravidão do pecado, liberta da mentira que impregna a nossa sociedade. Gente que vai ser liberta da aflição, do vazio existencial, da depressão, da solidão. Do mesmo jeito que o povo de Israel sonhava com a terra. Irmãos, que o Senhor nos leve a sonhar com um grande movimento de uma juventude avivada, cheia da presença de Jesus, comprometida com o Evangelho de Jesus, uma juventude que não negociará os princípios do Evangelho, uma juventude que anunciará o amor de Jesus e celebrará a sua volta, uma juventude que fará diferença nessa geração, cuja atuação não se limita às reuniões no templo, mas que fará diferença onde quer que esteja, onde quer que vá. Olha só, queria, assim, para terminar, dizer o seguinte: gente, Deus não está nos chamando para nós sermos como Hillsong. Deus não está nos chamando para nós sermos como Jesus Coach, como Bethel Church, Elevation Worship. Não vou nem falar de Lagoa e Neve, nem vou falar disso. Mas, gente, Deus não está nos chamando para sermos como nada disso. Deus está nos chamando para sermos a geração oceânica. Um movimento de jovens que amam a Jesus sobretudo. E quero dizer, não me lembro quem falou aqui, mas eu ouvi isso nesses dias aqui. Gente, olha só. Não é pela igreja presbiteriana, não é pela igreja oceânica, e não é nem mesmo pelo up ou pelo gol. É por Jesus. É por Jesus, aquele que venceu a morte, se entregou por nós na cruz, nos amou até o último instante e depois de 3 dias ressuscitou. Eu queria pedir para você fechar o seu olho, porque eu vou ler um texto. Eu fiz uma adaptação do texto que nós lemos para a nossa realidade hoje. Eu queria que, enquanto eu leio esse texto, você pensasse nisso que está sendo lido. Não deixa sua mente se distrair nesse instante. Faz assim toda a força que você puder para você prestar atenção no texto que vai ser lido, tá bom? Eu acredito mesmo que o Go Camp e a nossa passagem do Jaboque
que vai nos habilitar a cumprirmos esse sonho. Então, naquela noite, a geração oceânica levantou-se, tomou os seus sonhos e seus projetos pessoais para atravessar o lugar de passagem em Guapimirim. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, fizeram também passar tudo que possuíam. E cada jovem, do Go e do Up, ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com cada um deles ao longo daqueles dias. Quando o homem viu que não poderia mais dominar aqueles jovens, tocou na alma de cada um deles, de forma que ficaram marcados e jamais voltariam a ser os mesmos. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o Go Camp já está terminando. Mas aquela geração de jovens lhe respondeu: não te deixaremos ir, a não ser que nos abençoes. O homem lhes perguntou: qual rótulo deram para vocês? Cada um disse como era conhecido e a marca que lhes havia sido feita em seus corações. Então disse o homem: a partir desse momento, suas vidas serão transformadas. Vocês nunca mais serão os mesmos. Não pela força de vontade de vocês, mas pelo que Jesus conquistou na cruz. De agora em diante, vocês serão conhecidos pelo fato de Deus ter prevalecido na vida de vocês. E vocês serão príncipes e princesas no reino de Deus. Porque vocês lutaram com Deus e com os homens e prevaleceram. Amém. Senhor, aplica essa passagem em nós. Trata, Senhor, da nossa alma, do nosso coração, esse momento em que temos que ficar sozinhos com o Senhor, nós e o Senhor, em que ninguém pode nos ajudar, é apenas a gente e o Senhor. Ajuda-nos a abrirmos o nosso coração, aqueles lugares mais fechados da nossa alma, mais vergonhosos, mais tristes, Senhor, porque queremos ser tratados. Depois que o Senhor nos dá um sonho, Senhor, nós não vamos mais nos sentir satisfeitos e plenos, até nós vermos esse sonho se tornando realidade. Então, Senhor, vem tratar no nosso coração, como, Senhor, cada jovem aqui tem todo o direito de ter sonhos pessoais, individuais, únicos, sonhos de constituir família, sonhos de ter uma profissão bem-sucedida, ser abençoado em diversas áreas da sua vida. Mas, Senhor, nesse momento, gera em nós também esse sonho coletivo, esse sonho da geração oceânica, de um grande movimento de jovens comprometidos, cheios do Espírito, que amem a Jesus sobre todas as coisas. Senhor, na verdade, nós cremos que esse sonho já começou a se tornar realidade e nós não queremos ficar fora dele, Senhor. Então, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma e faz, Senhor, com que a mesma coisa que o Senhor fez com Jacó, que a partir daquele momento, daquele encontro, ele foi marcado, saiu dali mancando, nunca mais foi o mesmo. Da gente também, Senhor, tira dos nossos corações todo rótulo mentiroso, mau, falso, perverso, que tem impedido a nossa vida de prosseguir, que tem entristecido o nosso coração. Tira, Senhor, tudo isso de nós e faz assim, Senhor, que cada um de nós possa vir a ser chamado também espiritualmente de Israel,
Faz dos rapazes aqui, Senhor, príncipes dignos de serem chamados pelo teu nome, e faz das jovens, Senhor, princesas, Senhor, puras, santas, felizes, plenas, cheias do teu Espírito Santo. Faz assim, Senhor, essa é a nossa oração, cheios de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.